Meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Nosso endereço está aqui, ó, no alto do vídeo. Perfeito? Então, gente, você que é concursando, está se preparando, né, para o Enem, para vestibulares, escolas técnicas e militares, né? Você que está no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, gente, você que está se preparando para um concurso público, não deixe de conhecer o nosso site, o nosso matematicamuitofácil.com. São mais de 300 páginas num site totalmente gratuito, onde você vai ficar livre para estudar o tempo que você achar necessário. Perfeito, gente? Então fica um conselho. Coloque o nosso site, né, entre seus favoritos. Eu até não estou chamando de site, já prefiro chamar atualmente de portal, né? O nosso portal ele tem mais de 320 páginas de conteúdo do ensino fundamental. Aritmética, álgebra, geometria e análise estão lá muito bem explicadinho e eu tenho certeza que lhe será muito útil, né? Você que está estudando, está se preparando para um concurso. Perfeito? Então, gente, gostaria também de convidar os amigos a conhecerem, claro, né, essa nossa videoaula aqui, ó, http://www.dailymotion.com/matemática muito fácil. Tem um Mzinho no final, perfeito? Tá certo, gente? Era de MMF e acabou que eles cortaram o MMF, ficou apenas o M. Matemática muito fácil. M. Tá bom? Então, gente, no portal Dailymotion, em que nós temos mais de 1.540 videoaulas, perfeito? Então, é um espaço também, claro, gratuito, né? O portal que nós estamos atualmente, né, colocando nossas videoaulas. Perfeito, gente? Então, eu estou apresentando a vocês essa nossa próxima videoaula, espero que os amigos gostem, compreendam, né? Usem os comentários. Caso apareça alguma dúvida, se você tiver um exercício e puder, né, e quiser enviar para nós dentro das possibilidades, então nós procuraremos resolver. Perfeito? Então, gente, então ficam dois convites. O nosso site, o matematicamuitofácil.com, perfeito? E também o nosso portal no Dailymotion, onde nós postamos as nossas videoaulas. Gente, é isso aí, obrigado, boa videoaula e até uma próxima. Retornando com nossas resoluções de questões de concurso, vamos fazendo Enem 2014, mais uma questão aplicada no Enem em novembro de 2014. Vamos lá, gente? É uma questão bastante interessante. Olha só, os vidros para veículos produzidos por certo fabricante têm transparência entre 70% e 90%. Tá certo? Olha lá, 70% e 90%. Dependendo do lote fabricado, tá certo? Isso significa que quando um feixe de luz incide no vidro, uma parte entre 70 e 90 da luz consegue atravessá-lo, tá certo? Os veículos equipados com vidros desses fabricantes terão instalados nos vidros das portas películas protetoras cuja transparência, dependendo do lote fabricado, estará entre 50% e 70%. Tá certo? Considere uma porcentagem P da intensidade de luz proveniente de uma fonte externa, atravessa o vidro e a película, tá certo? Esse conjunto dos dois, tá certo? De acordo com as informações, o intervalo de porcentagem que representa a variação total possível de P é 5 itens, um deles é o verdadeiro. Vamos verificar, gente? Vamos entender pelo menos, vamos começar a entender o problema. Eu tenho duas situações, né? Eu tenho a luz, tenho um feixe de luz, incide sobre o vidro. E aí, gente, quando incide sobre o vidro, ela permite que passe, né? 70% no mínimo dessa luz vai passar, ou no máximo 90% dessa luz vai passar. Junto a isso, gente, né, junto nesse vidro será colocada uma película, e a película também faz uma redução desse feixe de luz, da ordem de 50% a 70%. Tá bom? Qual é a transparência mínima que eu consigo nesse conjunto vidro e película? Olha só, no mínimo, né, eu consigo uma transparência de 70% no vidro e de 50% na película. Então, o que eu tenho que calcular aqui, gente, é 70% de 50%. Aí eu terei a porcentagem realmente de passagem de luz. Tá certo? Então, 70% a gente sabe que é 0,7. É só lembrar que 70 por 100, cortei 0 com 0, ficou 7 décimos, olha lá, 0,7. E 50% é 0,5, mesma coisa, né? 0,7 vezes 0,5, isso me leva a 0,35. Tá bom? 0,35 é o quê? É só ler isso aqui. Eu estou lendo isso aqui, estou olhando e estou vendo 35 centésimos, ou seja, 35%. Tá certo? Então, no mínimo, nesse conjunto vidro e película, nós teremos uma passagem de 35% de luz no mínimo. E no máximo? No máximo é a transparência máxima que eu consigo, 90% no vidro e 70% na película, tá bom? Então eu tenho que calcular 90% de 70%, não é? Porque passa
90%. E quando chega no vidro, passa 70%. Ao contrário, né? Passa 90%. Passa 70% na película e 90% no vidro. Quer dizer, a ordem aqui não altera nada, não é isso? Então eu terei 70%, 90% ou 90%, 70%, que dá 0,9 vezes 0,7, mesma razão que eu fiz lá em cima, isso dá 63 centésimos, que a gente sabe que é 63%, tá bom? Então essa transparência mínima será de 35% e a transparência máxima será de 63%. Nesse intervalo estará, claro, dependendo do lote de fabricação do vidro e também do lote de fabricação da película. Perfeito? Mas o mínimo eu garanto que será em torno de 35% e o máximo será em torno de 63%. O intervalo correto é a letra A. Tá lá, tá certo? Ó, 35 e 63. Mais uma questão resolvida, uma questão simples, tranquila. Mas uma questão, gente, isso que eu volto a reafirmar, o Enem está dando um show, dá um banho de contextualização. Todas as questões aplicadas no Enem, na parte de matemática, eu analiso puramente matemática, eu nem vejo as outras questões, confesso aos amigos, tá certo? E em matemática, gente, o Enem está dando um show, está mostrando a cada um de nós como é que a gente deve trabalhar uma questão. Contextualizar, levar para a vida real, para o cotidiano, para o dia a dia. Assim as pessoas percebem que a matemática tem a sua utilidade. É por isso que alguns conceitos, alguns conteúdos do ensino médio acabam sendo descartados no Enem, porque eles são muito teóricos, eles não servem para nada. Para nada, eu estou exagerando aqui, para nada. Não é bem isso, mas a aplicação prática no dia a dia, no toda hora, é muito menor que algumas questões, como por exemplo porcentagem, né, gente? Abre um jornal, você vai ver porcentagem do início ao fim. Tenta ver nesse jornal alguma coisa de números complexos, gente. Tenta ver nesse jornal alguma coisa de polinômios, de derivada, integral, limites. Então a gente tem que ver o seguinte, o Enem está mostrando a ela, né, que a gente, para avaliar um aluno, não tem que ficar nessas decorebas dos conteúdos do ensino médio, e sim procurar saber se o aluno raciocina, se ele pensa, se ele percebe a matemática no seu dia a dia. Isso, para mim, é muito importante. Eu acho que o Enem está reeducando cada um de nós, professores, e mostrando o seguinte, cara, contextualiza a tua questão, cara. Não dá para tu perguntar mais qual é o valor de X. Não dá mais, gente. Já mudou. A coisa é contextualizar, é colocar a matemática no dia a dia, no cotidiano das pessoas. Quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis. Nem o nome eu consigo falar, me empolgo tanto que o nome eu já não consigo falar. Professor Luiz Fernando Reis, obrigado aos amigos pelo carinho, pela atenção e até a nossa próxima vídeo. Muito obrigado pela visualização de nossa videoaula. Quem lhes falou foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Aqui no alto, olha aqui, ó, aparece o endereço do nosso site, tá bom? É o nosso portal, não é isso? São mais de 320 páginas focadas, né, especializadas no ensino fundamental. Perfeito? Então você que é concursando, gente, não deixa de conhecer o nosso site. Realmente vale a pena. E também vou fazer mais um convite e convidar os amigos, né, para que conheçam o nosso portal de videoaulas. São mais de 1.540 videoaulas no Dailymotion. Perfeito? Nosso endereço está aqui embaixo, olha aqui, marcadinho aqui nesse fundo marrom, tá certo? Ó, www.dailymotion.com matemática muito fácil M. Tem um Mzinho lá no final. M, claro, de matemática, tá bom? Fica o convite, gente. Ambos são gratuitos, tanto o nosso site, o matematicamuitofácil.com, quanto o nosso portal, né, quanto nossas videoaulas, nosso canal, no portal Dailymotion. Gente, é isso aí, obrigado. Continuem conosco, prestigiem nossas videoaulas. Muito obrigado de coração. Até lá.